Muito boa tarde! Olha, nós aqui novamente. Mais um dia, mais uma live. E hoje nós teríamos uma convidada muito especial. Mas, infelizmente, ela teve alguns problemas de saúde e acabou tendo que declinar da nossa live de hoje. Nós estaríamos juntos falando sobre relacionamentos e eu até pensei em cancelar a live. Mas aí eu aqui, pensando com meus botões, analista que sou, às vezes a gente começa a trazer reflexões sobre o que acontece ao nosso redor, o que acontece com as pessoas próximas a nós. E cheguei à conclusão que nós teríamos que fazer essa live, mesmo que estando sozinhos. Boa tarde, minha querida esposa, sempre presente junto com a gente. Adalto, seja muito bem-vindo, né? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, mas vamos falar sobre relacionamentos de uma forma um pouco diferente. Iríamos estar falando sobre relacionamentos interpessoais, mas com a ausência da nossa convidada, nós vamos estar falando sobre relacionamentos intrapessoais. Até porque o motivo da minha convidada de não estar participando junto com a gente pode ter exatamente muito a agregar a nós, porque hoje nós vamos falar sobre como nós mesmos acabamos por nos sabotar devido a crenças, devido a programações inconscientes, devido a questões que muitas vezes estão a um nível de inconsciência no nosso cérebro que nós nem mesmo conseguimos perceber o quanto que nós nos relacionamos mal conosco mesmo. E acabamos dando vazão a um lado nosso que insiste em permanecer como está. A nossa convidada de hoje, ela acabou tendo uma crise de enxaqueca algumas horas ou alguns minutos antes de nós estarmos aqui. Ela me avisou lá por volta da meio-dia e pouco, que não conseguiria participar da live, porque estava com uma enxaqueca incrível. E eu, analista que sou, psicanalista que sou, comecei a analisar as circunstâncias do ocorrido. E percebi, e isso eu gostaria depois de conversar com ela no particular, de entender como essas crises vêm. Porque no caso de hoje, veio exatamente algumas horas antes da nossa live. E a pergunta que eu deveria ter feito para ela foi: como que você começou a sentir essas dores de cabeça? Porque o nosso corpo, eu falei em algumas outras lives, algumas outras situações, o nosso corpo ele reage como o painel de um carro. E ele nos dá sinais de que algo não está bem, se manifestando muitas vezes como forma de doenças ou sintomas de aparentes doenças. E uma desses sintomas podem ser dores de cabeça em momentos em que nós vamos ser obrigados a sair da nossa zona de conforto. A nossa convidada de hoje, ela é uma terapeuta muito capacitada. Ela é uma mulher que trabalha com emoções femininas, com merecimento, com crença de merecimento, com relações das emoções femininas, né? Ela trabalha com mulheres e ajuda essas mulheres a se conhecerem para buscar relacionamentos. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com o contexto fora de nós e nós não começamos a observar os sintomas que o nosso corpo nos mostra em determinadas situações e acabamos
considerando isso como doenças, afinal de contas, todos nós temos crises de dor de cabeça, dores no joelho, dores de estômago, mas se nós formos observar, todas as vezes que nós passamos por situações que nos oferecem uma saída da zona de conforto, o nosso eu interior insiste em calma aí, essa é uma zona estranha. E o nosso corpo primitivo, o nosso cérebro primitivo, no intuito de nos proteger de situações que possam nos constranger, ele acaba criando situações neurofisiológicas que vão nos levar a recuar, a evitar a exposição, a evitar o confronto muitas vezes. Quem nunca ouviu falar de pessoas que tiveram crises de pânico antes de entrevista do trabalho, para uma nova função no trabalho, dores de estômago, queimação, dores de cabeça, simplesmente por estarem perto de passar por situações que vão tirar essas pessoas da zona de conforto. E eu vou mais falando sobre relacionamentos interpessoais. Muitas vezes nós acabamos perdendo grandes oportunidades de conquistarmos relações muito boas, relações que vão favorecer a gente simplesmente pelo medo de entrar nessa relação. Boa tarde, Mara. Seja bem-vinda, né, à nossa live. Inclusive, a live está aberta. Se alguém quiser participar com a gente, vai ser muito bem-vindo para a gente enriquecer esse bate-papo. Porque hoje nós estamos falando de como nós podemos lidar conosco mesmo. Que muitas vezes nós mesmos acabamos nos sabotando simplesmente pelo medo inconsciente da exposição. Pelo medo inconsciente de errar. E eu sempre falo em meus atendimentos, lá nos anos 80, quando eu fazia judô, era uma criança, mas uma frase que vinha nos kimonos que nós usávamos no judô, que eram kimonos nakano, me lembro até hoje, eles tinham uma frase dizendo assim: aquele que teme perder, já está perdido. Ou seja, já está vencido, na verdade falando. E muitas vezes nós, com o receio da exposição, acabamos criando inconscientemente situações para evitar que nós venhamos a nos expor ou a encontrar novos desafios. Quantas não são as mulheres que criaram uma verdadeira armadura para se protegerem de homens cafajestes? E eu não estou dizendo que os homens cafajestes não existem e são muitos, né? Mas muitas mulheres perdem a oportunidade de estarem com homens maravilhosos que também existem, simplesmente pelo medo de errar na escolha. E aí, como a frase do kimono nakano diz, aquele que teme perder já está vencido. Ou seja, se você teme entrar no relacionamento, porque esse relacionamento pode dar certo, você vai entrar armada, você vai entrar vestida essa armadura, você não vai se abrir para o novo. E o novo não vai acontecer. E é aí que muitas pessoas acabam errando. Entram em relacionamentos com certas reservas, com medo de errar. E são exatamente essas reservas que vão fazer esse relacionamento dar errado. No caso de hoje, a nossa amiga, ela seria a primeira live. Anderson. Não conheço. Preciso conhecer esse psicólogo aí. Adalto. Preciso conhecer. Porque, na verdade, nós acabamos sempre nos sabotando por causa do medo da exposição. No caso da nossa amiga, o que aconteceu? Ela seria a primeira vez que ela ia fazer uma live. Seria a primeira vez que ela ia se expor publicamente, seja para uma audiência gigantesca ou para uma pequena audiência. Mas seria a primeira vez que ela iria se expor.
E provavelmente, não estou dizendo que ela não gostaria, né? Anderson Zene Darcy. Preciso conhecer. Adalto, se você quiser participar com a gente, você vai ser bem-vindo. Quer bater um papo com a gente aqui, ao vivo aqui? Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia, sobre a psicanálise e como isso pode afetar os nossos relacionamentos, sejam eles pessoais ou interpessoais. Você vai muito bem-vindo. Inclusive, estou vendo aqui uma notificação sua para você entrar ao vivo. Quer participar com a gente? Só confirma aí, vamos bater um papo sobre isso. O que você acha? Né? Já que a nossa convidada não veio, quem se habilitar, como eu já falei, vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então, posso te aceitar? Posso aceitar aqui, vamos lá? Vou aceitar aqui o Adalto aqui. Adalto Quadrotti. Seja bem-vindo, Adalto. Vamos bater um papo aqui sobre esse assunto. E vamos ver onde nós... Vamos conversar um pouco. Você sai a hora que... Você sai a hora que você precisar sair. Tá ok? Vamos conversar um pouquinho aqui. Mas vamos continuar. Enquanto nosso amigo Adalto não entra, vamos continuar aqui. Então, às vezes, nós acabamos nos sabotando. E eu gostaria de trazer essa reflexão a vocês. Quais têm sido os seus sabotadores? Se você parar para olhar para a tua vida, quantas oportunidades você perdeu simplesmente pelo medo de errar? Eu, particularmente, conheço pessoas maravilhosas que não conseguem se firmar em relacionamentos simplesmente porque já entram em relacionamentos com a reserva. Olha, tem que guardar meu dinheiro porque vai que dá errado. Já deu errado. Olha, não posso confiar em homem porque homem não presta. Realmente, para você, nenhum homem vai prestar. Ou uma mulher, né? Olha, empresa, nem patrão é tudo ladrão. Então, você acha que tipo de patrão você vai ter na sua vida? Que tipo de pessoas você vai atrair para o seu campo de visão? Já que o universo, Deus, seja lá o que for, muitas vezes permite que nós acessemos aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que homem é tudo igual, os homens que vão se aparecer na minha vida, ou na vida das mulheres, é claro, né, vão ser iguais. E vão repetir o padrão que ela já espera que aquilo aconteça. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai procurar exatamente te manter na zona de conforto para confirmar as suas crenças. Então, trazendo o caso da minha amiga aqui, o medo de errar, muitas vezes o medo da exposição, e como eu falei, uma excelente profissional, mas no consultório é uma coisa. Na internet, onde pessoas vão te julgar, onde pessoas que muitas vezes você não conhece, não vão estar na sua frente para dar o feedback daquilo que você está falando ou mostrando para ela, é muito desafiador. E o nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro primitivo, opa, não vai não. E aí, quando nós conseguimos vencer esse bloqueio que o nosso cérebro coloca, quando nós negociamos com ele, olha, você está dizendo para mim que isso não vai ser legal, mas eu preciso enfrentar isso. Muitas vezes nós perdemos que as nossas capacidades vão muito além daquilo que nós podemos acreditar que nós mesmos conseguiríamos. No caso de relacionamentos interpessoais, como eu falo, muitas vezes nós nos abrimos para novas possibilidades, sem a reserva de emergência que todos nós gostamos de fazer, ou seja, não vou me entregar porque eu posso errar. E aí, quando nós não nos entregamos, energeticamente o outro vai perceber que não houve a entrega. E o que o
esforço vai fazer, não vai se entregar também. E adivinha, bingo, deu errado. E, infelizmente, nós passamos por uma vida, muitas vezes, sem conseguir identificar os nossos sabotadores, as nossas crenças limitantes que estão guardadas a nível inconsciente. Não estou falando que as pessoas fazem isso porque querem fazer. De forma consciente, olha, eu não vou entrar porque isso. Claro que muitas vezes as pessoas não vão entrar realmente por restrições conscientes. Mas, como eu falei, muitas vezes o nosso cérebro nos sabota a nível inconsciente, colocando situações que aparentemente são doenças, que aparentemente são descontroles, que aparentemente são situações que nós não temos o controle emocional para resolver. Afinal de contas, uma dor de cabeça é realmente desconfortante. Boa tarde, Liselote. A Liselote e eu temos uma aula amanhã, um bate-papo amanhã. Mas se quiser também antecipar hoje e a gente conversar um pouquinho também sobre o que está acontecendo, seja muito bem-vindo, Liselote. Se você quiser falar de como as crenças funcionam no nosso nível inconsciente hoje e afetam os nossos relacionamentos pessoais ou interpessoais, internos ou internos, você vai ser muito bem-vinda. Tudo bem com você? Também aqui está ótimo. A nossa amiga Maria Clara não veio para a live, por causa que ela estava com uma dor de cabeça tremenda. E eu estou aqui conversando. Afinal de contas, eu tenho que honrar a nossa audiência, eu tenho que honrar as pessoas que vieram para essa live. Né? As pessoas que vão estar vendo essa live que nós estamos falando sobre relacionamento. Mas hoje estamos falando de uma forma mais íntima, como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com as minhas crenças e como elas afetam as minhas decisões, as minhas tomadas de decisões. Né? Muitas pessoas, muitas vezes, erram por causa de não saber. Jesus já dizia, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E o primeiro conhecimento que nós temos que ter, já dizia Aristóteles, é: conhece-te a ti mesmo. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós começamos a negociar com o nosso eu. Afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas a psicanálise, ela divide nós em 3 pessoas. O id, o ego e o superego. Para quem não conhece, o id é o nosso eu primitivo. Aquele que vive simplesmente pensando em alimentação e reprodução. É o nosso cérebro reptiliano, que muitas vezes deve participar, Liselote, seja muito bem-vinda. Vou te chamar já para a gente conversar sobre isso. Vamos incluir a nossa amiga Liselote aqui, grande amiga que está aí sempre nas lives, junto com a gente, sempre está destilando o seu conhecimento aí, escritora, terapeuta, uma mulher da mais alta gabaritagem que nós podemos conhecer. Uma experiência de vida e terapêutica maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Liselote. Prazer imenso ter você aqui. Boa tarde. É um prazer estar com você. Prazer é nosso de estar aqui com você aqui. Estava falando de Liselote, a Maria Clara não conseguiu vir, porque algumas horas antes ela teve uma crise de enxaqueca. E eu estou falando exatamente sobre isso, de como muitas vezes nós nos sabotamos. Né? Porque o nosso cérebro, ele, às vezes, ele vai nos sabotar para nos manter na zona de conforto. Né? Ela é uma profissional excelente, mas, às vezes, o que aconteceu é que, como seria a primeira live que ela ia fazer, o cérebro, opa, não vai não, né? E aí botou aquela dorzinha de cabeça para gerar um incômodo para quê? Para ela voltar para a zona de conforto. Provavelmente, se não passou, daqui a pouco ela vai falar, olha, melhorei. Eu tenho certeza que ela vai estar falando com a gente no grupo, ou depois se nós perguntamos para ela, e aí, como é que está a dor de cabeça?
Fala, olha, melhorou. Porque vai isso milagrosamente, Uhum. porque ela saiu da zona de risco, né, da zona de exposição. Né? O que a senhora acha? Exata, exatamente, deixa a senhora para lá. Exatamente assim, essa autossabotagem é uma coisa inconsciente, né? Mas é incrível como isso acontece. Sabe que agora, quando você estava falando, eu ainda me lembrei, eu tive uma prima que ela faleceu assim, ela teve um câncer e foi muito rápido até o desencarne dela. E eu queria ir para me despedir, né? E é sempre aquela oportunidade de você encontrar a família toda, porque ela era a quarta filha do meu tio, que teve cinco, né? Pois sabe que as coisas começaram a acontecer e eu não consegui, ou eu dependia, naquela época não tinha Uber. Aí os horários de ônibus não fechavam e eu disse, bom, não é para eu ir, né? E depois disso, quando foi o óbito do tio, eu também não consegui ir. Mas são essas coisas, né, que se nós não lutamos contra nós mesmos, existem barreiras que nós não conseguimos derrubar. Então, o seu programa, não, eu vou para lá e vai ser do jeito que for, você dá um jeito, né? Consegue fazer. Mas se você se entrega a essa cefaleia intensa, você sucumbe, né? É bem São situações assim. que a vida ela vai nos Uhum. colocando. Muitas vezes, vamos dizer, às vezes a nível inconsciente para você, essas pessoas, no nível seu inconsciente, você está assim: olha, eu gostaria de guardar uma imagem dessas pessoas bem. Eu não gostaria de É, vê-las, de repente, no leito de morte ou de repente num velório. E aí, o que o seu cérebro faz? Olha, bom, seria melhor ela não ter essa imagem dessas pessoas. Então ele começa a criar barreiras, situações, sejam elas externas, às vezes é um ônibus que a gente acaba perdendo, é um Uber que a gente não acha. Por quê? Porque aí é claro que existe toda uma arquitetura do universo, muitas uhum. vezes, para corresponder àquele sentimento que está interno na gente, e muitas vezes a gente não consegue reconhecer. E aí que o trabalho do terapeuta entra de falar, calma aí, por que isso não aconteceu? Ah, não aconteceu por causa que o ônibus atrasou. E por que o ônibus não atrasou? Qual era o sentimento que você estava mandando para o universo no momento que o ônibus atrasou? Né? Porque muitas vezes nós estamos falando a nível consciente uma coisa, mas lá no inconsciente nós estamos falando do outro. Né? E quando nós não conseguimos conhecer esse inconsciente que nós temos, não conseguimos nos relacionar bem com esse outro eu nosso, né? A gente acaba achando que são situações corriqueiras do dia a dia, situações até porque elas acontecem com todo mundo, né? É incrível, né? Mas na época eu não tinha conhecimento de todas essas coisas. Hoje eu já analiso de acordo também, e as coisas também mudam. Um dia eu estava com, não vou dizer com problemas de relacionamento, mas sabe quando você começa a pensar por que o vitimismo, tá? Eu sou a pobre coitada, por que que fulana está fazendo isso aí para mim? E aí eu, coitadinha, estou aí sofrendo tudo isso. Essas energias negativas que eu envio para aquela pessoa de quem eu penso que ela está fazendo mal para mim, só que aí fica a pergunta, e o que que eu estou fazendo para modificar isso? Se eu mandar boas energias para ela ir bem no trabalho dela e coisas assim, ela vai bem e nosso relacionamento muda. Naquele dia que eu era pobre, coitada, que eu era vítima, depois eu fui falar com a pessoa e aí ela disse: eu tive um dia péssimo hoje. Aí eu pensei: eu fui culpada em parte disso aí. As energias que eu mandei fizeram ser péssimo. Dali em diante eu vi como a força do pensamento tem ação
na vida do outro. Então, e assim, vamos dizer, pensando coisas boas, nós atraímos coisas boas. Então, por que eu vou mandar o mal para ele? Porque o próprio, vamos dizer, a nossa vida, ela é uma sementeira, né? As sementes que nós largamos, se elas são boas, elas produzem bons frutos. Por que eu vou enviar sementes ruins para o universo? Vamos enviar, né, bons pensamentos, e aí as coisas à nossa volta também produzem uma boa energia, e as pessoas mais abertas para isso, elas também com boas energias se aproximam de nós. As coisas terminam dando certo para nós. Depende, né? Depende o leão que nós acordamos de manhã, porque nós temos dois, o bom e o mal. Depende aquele bicho que nós acordamos com aquele que a gente vai passar o dia, né? Porque o outro, ele reflete aquilo que a gente manda, né? Sim. E se nós estamos cercados de pessoas que estão, entre aspas, né, fazendo mal para a gente, é porque nós estamos atraindo essas pessoas pelo nosso conteúdo interno, né? Sim. E aí essas pessoas simplesmente vêm para confirmar aquilo que nós acreditamos. Então, se eu acredito que o mundo é ruim, as pessoas que estão na mesma vibração do que eu, na mesma frequência do que eu, elas vão ser atraídas. Por que existem pessoas que têm um círculo de amizade maravilhoso, né? Círculos de amizade maravilhosos, pessoas que estão ricas, prósperas, e casamentos abençoados, famílias abençoadas, e outras que não. Se nós vamos observar, e isso eu já observei há um tempo atrás, até numa igreja que eu frequentava, que pessoas que estão numa outra frequência, quando você se aproxima delas e tenta baixar a frequência delas, elas, ó, aí a gente no vitimismo fala, a pessoa é metida. A pessoa não gosta, no meu caso, a pessoa não gosta de preto, a pessoa não gosta de negro, a pessoa é metida. A pessoa, olha lá, não quer nem conversar com a gente, por quê? Porque é claro, por quê? Porque ela não quer, a frequência que ela está é outra, né? E aí, se a gente chega com a nossa negatividade, ela percebe isso. E Aristóteles já falava, conhece-te a ti mesmo, né? E muitas essas pessoas se conhecem. E elas sabem, olha, essa frequência aqui que esse cara está trazendo não é boa para mim. E elas, ó, a gente repele essas pessoas e se conecta com as pessoas que vão estar na mesma frequência que a gente, com as mesmas crenças e valores que nós trazemos, né? Assim como diz, nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se nós convivemos com pessoas negativas, se nós somos negativos, nós vamos conviver com pessoas negativas. Né? Sim. Tem a questão da frequência, mas existe o lado da cultura também, né? Porque eu me recordo na minha época agora eu vou falar de tempo, mas assim, ó, na época da minha infância e adolescência, existia essa separação. As pessoas de cor tinham uma sociedade, um clube que era delas, né? Que elas frequentavam. E os brancos frequentavam outro tipo de sociedade. Existia essa separação. E hoje, graças a Deus, não existe mais isso, porque ninguém tingiu você de branco, de preto, de amarelo, de nada, né? Foi vamos dizer, uma coisa de Deus, né? Ou, quem sabe, foi uma escolha nossa antes de descer para esse plano, né? Tem todas essas teorias. Mas uma das minhas tias tinha uma funcionária, ela vinha só para lavar roupa, era tempo da lavar roupa com lavar roupa à mão. E ela era uma pessoa negra. E a filha dela ela só tinha uma filha, pois a moça, talvez ela tivesse minha idade ou um pouco mais. E ela foi estudando, na minha cidade, ela foi a primeira negra a se formar numa faculdade. Isso não existia
sabe? Então, o que ela provou? Que independente da cor da pele, você consegue fazer uma faculdade. E naquela época não era fácil, era tudo pago. E precisava viajar para conseguir fazer o curso. E ela provou que ela conseguiu uma boa colocação depois. E ela se tornou professora e tudo, e ela conseguiu, com a graduação dela, ela conseguia, naquela época não era só aquele, como que eu vou dizer, não era só o ensino, o primeiro, não era o médio, o tipo de alunos que ela tinha, pela capacitação dela, ela podia dar aula em outros lugares, em outras escolas, né? Conquista dela, né? Então, ela foi e conseguiu. Deixa eu fazer um adendo nessa. Eu também sou dessa época da separação, e para a gente ver como que a crença funciona, né? A nível inconsciente, eu fazia isso. Em Jundiaí também tinha essa separação. Eu sou de Jundiaí, São Paulo, né? Uhum. E lá também tinha essa separação. Então tinha o clube dos negros e alguns clubes dos brancos. E tinha o clube da alta sociedade, né? Que, tipo assim, era quase que inacessável aos negros. Sim. E como eu cresci num bairro de maioria branca, como meu avô conseguiu comprar uma casa lá, os meus amigos eram todos brancos, as pessoas que eu convivia eram todas brancas, e eu acabava não me vendo diferente deles. Você acredita que, como eu não me via diferente deles, eu trabalhei com discoteca por um tempo, então eu entrava nesse clube da alta sociedade, depois sem pagar, com um tapinha nas costas. Eu chegava lá, e aí ia entrando, eu nem pagava. E entrava, eu nunca tinha sido tratado como diferente nesse clube da alta sociedade branca da época. Isso nós estamos falando em 1980, 1980 e pouco. Né? Nós estávamos ainda, a abolição da escravatura ainda era muito recente no Brasil. Né? E eu entrava nesse clube de maioria branca, de alta sociedade, normalmente conhecia desde o presidente do clube aos sócios mais abastados financeiramente e nunca me trataram diferente, porque eu não me enxergava diferente. Diferentemente, olha só como que é a coisa, diferentemente do Clube dos Negros. Quando eu frequentava o Clube dos Negros, eu não era bem-vindo. Exatamente. Porque você exatamente se misturava com os brancos. Exatamente. Né? Então você não era bem-vindo no Clube dos Negros. Agora, eu tenho um pensamento assim, ó, que o próprio negro se autodiscrimina. Ele tem aquilo, pode ser cultura da parte dele, mas ele mesmo se discrimina. Então, é uma, sei lá, é cultura, né? Mas eles mesmos precisam se modificar, porque eles têm capacidade, o cérebro é igual para todos, não importa o tom da pele, né? Então, e assim, eu tive ótimas amigas negras. Aí eu dizia que era uma negra, mas com alma branca. Então, sabe que uma amiga que eu tinha até, ela gostava na época do verão, ela ia lá, plantava batata e aipim e coisa assim, né? Ela plantava, e ela, nessa época que ela trabalhava muito ao ar livre, ela escurecia mais. E um dia eu perguntei para ela como era isso, o fato dela trabalhar assim no sol, se a pele dela sentia a ação do sol. Diz ela, é lógico que eu sinto, assim como tu queimas a tua pele, a minha também fica queimada, a minha também sente o sol. Eu disse, não, porque como que se ela fosse, eu na minha cabeça podia pensar que ela se impermeabilizava pela cor da pele, mas não é, a pele dela queima igual, né? Mas eu vou falar para você, a questão que você falou que muitas vezes o negro ele se desvaloriza. Por quê? Porque quando nós falamos de inconsciente,
né? Eu vou contar um pouquinho mais dessa minha história, para você ver. Quando eu não me via diferente, eu era bem aceito em todo lugar, porque tinha branco, entrava e saía. Só que aí chegou um tempo que eu comecei, por causa de questões culturais, familiares, eu acabei querendo me inserir na minha cultura, né? Ou seja, andar mais com pessoas parecidas comigo. E quando eu comecei a andar com pessoas parecidas comigo, eu comecei a ouvir aquelas coisas que do racismo, de que a gente era mal visto pela sociedade. E quando eu comecei a acreditar nisso, eu comecei a enxergar isso. Ou seja, a minha crença começou a ser modificada e os meus resultados passaram a ser modificados, começaram a se adaptar à minha nova crença. Então, quando eu comecei a perceber o racismo nos brancos, os brancos começaram a confirmar esse racismo para mim. Enquanto eu não via, era tudo normal. Eu entrava onde eu queria, com quem eu queria, fazia o que eu queria. Inclusive, fui até cotado na época para namorar uma menina linda, loira, de família muito. A mãe dela gostava muito de mim e eles não me viam como diferente. Quando eu comecei a perceber a diferença começou a se manifestar. E aí que acontece que no inconsciente coletivo das duas raças, quando uma enxerga a outra diferente, isso acaba se confirmando, né, nos dois extremos. Os negros começam a enxergar o racismo no branco e o branco consegue enxergar o racismo no negro. E os próprios negros entre si começam também a enxergar o racismo. Por quê? Porque está no inconsciente. E quando nós temos a crença, ela vai se autorrealizar. Ou seja, é um ciclo de autoalimentação. Que eu sempre falo nas minhas palestras, que crenças geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Ou seja, quando eu acredito que a Liselotte é racista, eu vou me comportar como ela fosse racista, ela vai perceber isso em mim e vai devolver isso para mim. Isso vai confirmar minha crença de que a Liselotte é racista. E o resultado vai ser uma separação. Por quê? Porque eu, na minha inconsciência, estou mandando isso para o universo. E isso está voltando para mim. Acho que ela vai perceber que eu me vejo diferente, vai me tratar como diferente. Eu vou perceber que ela me trata como diferente, o resultado vai ser para mim que a senhora é uma pessoa preconceituosa. Mas muitas vezes é eu que estou criando esse preconceito. Como eu falei, a questão dos relacionamentos, né, entre homem e mulher, entre casais, né, que as pessoas começam tipo assim, olha, se eu acho que homem nenhum presta, eu vou sempre atrair homens que não prestam para mim. Eu vou me conectar com homens que não prestam. Por quê? Porque se eu sei que homem não presta, eu vou me conectar com qual? Para quê? Aonde eu vou olhar? Que tipo de pessoa eu vou aceitar na minha vida? Pessoa que não presta, porque a partir do momento que eu acho que homem presta, eu vou procurar os homens que prestam, vou melhorar o meu processo seletivo, né? E vou sempre, opa, se eu vi que esse cara não presta, eu nem vou me... Se falado para mim que esse cara não presta, eu não vou nem me meter com ele. Se eu percebi alguns comportamentos diferentes naquele homem, eu não vou aceitar. Por quê? Porque não faz parte do meu sistema de crenças. Mas a partir do momento que eu acredito que o homem não presta, eu vou aceitar, porque todo mundo fala que o homem não presta. Então, já que tá ruim, ruim com ele, pior sem ele, né? Como... É por aí, é incrível, né? Assim, o meu pai, quer dizer, eu tenho o tom da pele do meu pai. E eu tenho um irmão mais moço que também tem o tom dele. O meu pai faleceu com 74 anos e dava para contar os fios de cabelo branco que ele tinha. Então, e como eu vou dizer, não dá nem para dizer que ele era um café com leite, ele só era... A nossa pele é assim, como eu posso dizer, eu bronzeio muito fácil. Então, para minha infelicidade, nenhum dos meus filhos tem a cor da minha pele. Todos eles são branquela, aquele alemão branquela, sabe? Que quando enxergam o sol já ficam vermelho direto. Tá. Minha mãe se apaixonou por ele, porque aquele moreno com aquele cabelo preto e tal, e aí se apaixonou por ele, tá? E casaram e tudo mais. E na época que ela se encantou por ele, ele tinha um apelido em alemão que dizia, que dava para dizer, traduzindo, mico preto.
Mas ele não era assim. Sim, mas ele não era assim, não era escuro, sabe? Só assim aquele tom de moreno. E eu fiquei muito contente quando eu me dei conta que eu tinha a cor da pele do meu pai. Tá. Então, depois, no final da vida da minha mãe, ela teve Alzheimer. E sabe que coisas negativas parece que elas explodem nesse período, né? Então, aquilo, a pessoa, o que ela antes, ela ficava quieta com aqueles pensares dela, ela bota para fora. E ela se mostrou racista no final da vida dela. E aí eu chamava atenção, ela teve um tempo comigo e eu chamava a atenção dela. Eu disse, mãe, o que é isso? E aí ela puxava o freio. Mas aí um dia eu cheguei a comentar e ela ouviu isso. Aí eu disse, bom, porque o meu irmão que vem logo depois de mim, ele era tão claro que para ver o cabelo dele tinha que colocar ele contra a luz para o cabelo brilhar, de tão claro que ele era. E um dia eu comentei, eu disse, pelo meu tom de pele, eu devo ter um pezinho na África. Pra quê? Eu fui mexer com as abelhas. Aí minha mãe disse, o que tu pensa que não sei o que eu deitei com um negro? Eu disse, como? Eu disse, mas aceita que dói menos. Meu pai, ela gostava do meu pai, amava ele da forma como ele era, e ele era um homem bonito. Então, e assim, e o meu avô, quando ele fez uma viagem para a Alemanha, diz que dentro da própria Alemanha existem aqueles louros de olhos azuis, como existem pessoas morenas, sabe? A miscigenação de raças, como é o nosso Brasil. Eu acho o Brasil uma terra, assim, um amigo até que veio um dia prestar um serviço para mim, e aí nós conversando, diz ele, eu sou índio, eu tenho raízes índias. Tu deve ter muito orgulho disso, porque realmente são os primeiros habitantes, são os verdadeiros donos dessa terra. Então nós temos que honrar isso, né? Mas eu vou... Então, para ver o preconceito como ele, exatamente o que nós estávamos falando, está dentro da pessoa. Então, eu só quis mostrar como minha mãe, em certos períodos, ela botava aquilo para fora. Uma pessoa, assim, ela tinha uma cultura, ela era professora e tudo mais, mas existiam coisas que ela não... Que nessa hora, pelo fato dela engolir tudo, tinha horas em que ela botava para fora. Eu não via nada demais disso. Mas ela... Mas é como você falou, quando ela teve o Alzheimer, e muitas das nossas crenças, elas vêm antes da gente nascer, muitas vezes. Lá na formação intrauterina, ou às vezes vem até de herança genética dos nossos avós, dos nossos bisavós que estão no nosso DNA. Sim. Então, muitas vezes, quando nós estamos conscientes, está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Quando o nosso inconsciente começa a aflorar, né, essas crenças começam a vir, e muitas vezes crenças que nem nós, no nosso consciente, conhecíamos. Né? O nosso cérebro é uma coisa que, né, ainda a gente tem muito que conhecer. Né? Raul Seixas, lá na nossa juventude, lá já falava, né, na época que o Raul Seixas fazia mais sucesso, né? Ele falava que a gente, numa das músicas dele, né? Raul Seixas era um poeta, né? Vamos dizer. Um cara que todo mundo falava que ele era maluco, mas ele era muito estudado, muito, né? E ele falava que tinha uma música dele que a gente falava que a gente só usava 10% da nossa cabeça animal, né? E hoje a neurociência confirma que não é nem 10%. Eu falo assim, quando a gente usa 10%, é que a gente é fora da curva. Porque a maioria não usa nem 5%. Então imagina quanta coisa nós temos que nós não sabemos que temos. Quanta coisa está no nosso inconsciente que nós nem imaginamos que está aqui, que está guardado. Algumas doenças que a gente acha que não tem cura e muitas vezes a cura vem simplesmente pela mudança de crenças. Às vezes a pessoa muda de religião, muda
passa por um processo terapêutico e doenças que muitas vezes eram incuráveis passam a ter cura, né? Pessoas que antigamente não gostavam de um determinado tipo de pessoas começam a perceber que, olha, eu gosto daquilo ali, só que eu nunca quis falar que gostava, né? Ou as pessoas, quando conhecem o diferente, falam, olha, que coisa, que legal que é ser o diferente, né? Mas nosso cérebro, por isso que a importância da pessoa se conhecer, né? Da pessoa fazer terapia, da pessoa buscar o autoconhecimento, né? Porque quando nós não conhecemos, nós acabamos nos moldando ao mundo que está ao nosso derredor. E se nós temos um mundo onde todo mundo bebe, nós vamos achar que é legal beber. Se nós estamos num mundo onde todo mundo é promíscuo, nós vamos achar que é normal a promiscuidade. E aí vai, né? Quando a gente começa eu falo, o meu processo de autoconhecimento, quando eu comecei a entrar nesse processo, eu falo que a única coisa que eu sei hoje é que eu não sei nada. Né? Porque eu sei que nada sei. Exatamente. Porque quando nós começamos a explorar o nosso cérebro, começamos a explorar o nosso inconsciente, a gente descobre um mundo de possibilidades, de situações que a gente... Tem hora que eu até falo, era melhor não ter tomado a pílula vermelha, né? Porque, tipo assim, a ignorância, muitas vezes, ela é uma bênção, né? Porque a gente não saber tanto... Porque aí a gente pega aquelas certezas que antigamente eram certezas, né? Tipo assim, ó, aquele tipo de gente não presta, é esse tipo de gente que tá certa, e matava e morria por causa disso daí. Até por time de futebol, né? A pessoa veste uma camisa de tal time e odeia o do outro time simplesmente porque a camisa do outro é diferente. Né? E a gente quer matar o outro simplesmente por não conhecer a nós mesmos. Porque quando a gente conhece a nós mesmos, mas por que eu vou matar o outro que está... É só uma camisa. Né? Mas a gente não consegue fazer essa pergunta, né? A gente não consegue começar a enxergar a grandiosidade desse planeta que a gente vive e das diversas espécies de pessoas e estilos de vidas diferentes. Eu falo que nem a questão da religião, né? Aquilo que para nós hoje é pecado, em outras religiões não é. Vamos dizer, para nós a poligamia, né, é pecado. No Oriente Médio, o cara pode casar com quantas mulheres ele queira, desde que ele tenha dinheiro para manter. Né? Para nós, o adultério é pecado. Para um esquimó, se eu for lá na casa do esquimó e não dormir com a mulher dele, eu estou cometendo um pecado gravíssimo, que eu estou fazendo uma ofensa para a casa dele, porque eu estou desprezando a mulher dele. Olha só. Então, e quem está errado? Ninguém, porque para ele aquilo é importante e para mim outra coisa é importante. Se o esquimó vier na minha casa, eu não vou dar minha mulher para ele. Mas para ele é importante. Para ele é importante eu dormir com a mulher dele. Né? Então, você vê que são culturas diferentes, meios de vida diferentes, formas de pensar N. E quando a gente se abre para conhecer a nós mesmos e o outro, a gente vê o quanto a gente pode crescer em conhecimento, em maturidade, em diversidade cultural, né? Como o Adalto falou aqui agora, da transnacionalidade, né? É conhecer o outro e trocar experiências. Hoje, como você falou, a senhora, apesar de ser de descendência alemã, e eu trabalhei em empresas alemãs e aprendi muito. Depois eu fui trabalhar em empresas japonesas e aprendi a cultura japonesa também, que é riquíssima. E as duas só agregaram na minha vida profissional. Tá vendo? Né? E se eu não me abrisse para, olha, alemão não presta, japonês não presta, eu não teria aprendido tanto dessas culturas tão diferentes. Inclusive para saber quando a gente não se vê diferente, né, as coisas acabam sendo melhores para a gente. Em 1990, eu fui para o Oktoberfest, que é aí em Santa Catarina, né? A segunda maior concentração, e eu falo, a segunda maior concentração de bêbados do mundo, né? Que só perde para a Alemanha. Blumenau, né? Isso, Santa Catarina. Só perde para da Alemanha, né? E é uma festa de cultura alemã, né? É uma festa basicamente de cultura alemã. Toda a simbologia da Oktoberfest é uma simbologia da cultura alemã. E eu nunca fui tão bem recebido quanto nesse estado maravilhoso de Santa Catarina.
Tá Eu vendo? fiquei maravilhado, fui muito bem tratado no hotel, tirei foto com ele. Eu estava, inclusive encontrei alemães mesmo, da Alemanha, alemão que não falava nem português, que eu estava passando assim, e os alemãos doidos, vem cá, e abraçava, falando, os alemãos deles lá, e abraçava para tirar foto comigo, porque era, né? Então, sabe, eu falo assim, puxa, olha, eu fui melhor recebido numa festa de cultura alemã do que eu era recebido no Clube dos Negros da minha cidade, Tá né? vendo? Sim. Simplesmente por não me enxergar diferente daquelas pessoas que estavam ali. Então a gente vê a riqueza que nós perdemos muitas vezes de conhecer, simplesmente por não nos conhecermos, né? Exato. É sensacional, né? Quanto mais a gente estuda e conhece o outro, mais fascinado a gente fica, né? Exatamente. Né? A gente É. fala, olha, que cultura que essa pessoa tem, né? Que olha que legal a história dela, né? Que Uhum. nem a senhora que vem de uma descendência alemã, né? Sim. Você, né? De descendência alemã. E se a gente for ver, né, eu até falo muitas vezes que nós, né, infelizmente, ficamos presos na escravidão, né? Ah, É. olha, nós temos que Aqui ter a uma reparação histórica, cabeça. né? Uhum. E os alemães passaram pelo Holocausto e não se É. vitimizaram. E hoje são uma potência mundial. Né? A Alemanha é uma potência mundial, né? Por quê? Porque os alemães não passaram, mas os alemães sofreram com a Segunda Guerra, tiveram um país quase todo destruído pela guerra, né? E hoje a Uhum. Alemanha é uma potência mundial. Os japoneses passaram por duas bombas atômicas, né? E Sim, estão aí como uma potência mundial também, né? Os sim. judeus que sofreram uma perseguição, né, na época, também se levantaram e continuaram a vida dele, e hoje 11% da população mundial e tem quase 50% de toda a riqueza mundial, né? Então a gente vê que quando nós não nos enxergamos como diferentes e não nos deixamos abalar por aquilo que aconteceu no nosso passado, a gente consegue transformar nossa vida de uma forma extraordinária, né? Fantástico. Uma afilhada minha, no, isso deve ter sido, foram numas férias dela. Ela foi com o marido e com o filho, foram para a Alemanha. Fizeram, na Europa, assim, a gente vai de um país para o outro, como nós vamos de um estado para o outro, pela facilidade que tem de transporte ali. E quando foram na Alemanha, aí eu perguntei para ela se eles iam visitar o Museu do Holocausto ou algum lugar assim que fosse do Holocausto. Ela disse que sim. Aí, assim, os amigos meus que viajam, eu viajo com eles, porque eles postam foto e eu vou interagindo com eles. E aí eu ainda coloquei, eu disse, isso é uma coisa que, principalmente para os jovens, eles precisam conhecer a história, as coisas que aconteceram, para não querer a repetição do fato. Então, precisam saber isso, né? E do próprio Holocausto surgiram pessoas que não se. O pai da Anne Frank, o Victor Frank, ele venceu ali pelo fato de não deixar dominar o cérebro dele pelo que estava acontecendo ali dentro, né? E tem um filme que eu vi também, me foge o nome dele agora, mas também um que conseguiu, teve mulheres também que salvaram crianças, tiraram ali de dentro da judias, né? Conseguiram salvar elas e também pelo empenho que tiveram, arriscando a própria vida e não se deixaram dominar, tudo questão de cérebro, né? E Tudo, conseguiram salvar outras pessoas. O filme esse que eu vi, eles terminaram no túmulo da pessoa que fez esse bem todo. Eles, cada um colocou uma pedra em cima do túmulo de agradecimento por eles ter tido oportunidade de vida. Isso é uma coisa que não tem preço, né?
Você, como criança, está passando por isso, uma pessoa salvar você daquilo ali, porque está vendo que pode o estupro ou a morte dessas crianças judias que podiam acontecer, né? Ela ser salva dali, delas depois conhecer aquela história toda e poder agradecer para a pessoa que salvou a vida dela. Isso não tem, né? É uma coisa que não tem preço, né? Então, esse reconhecimento, a pessoa fez o que o coração mandava na hora, naquele dia ou naquela época em que ela fez esses salvamentos. Mas depois foi reconhecido. Mas eu acho que, assim, para mim, a maior bênção vem do céu, né? Porque Deus está sempre vivendo, né? Mas, sabe, tudo começa numa pessoa que consegue fazer perguntas, né? Por que que o outro tem que morrer? Por que aquela criança diferente, teoricamente, né? Aquela criança judia, aquela criança negra, é igual a mim. O que muda é, muitas vezes, o título religioso ou a capa, que nós falamos da pele, né? Mas é uma pessoa também, né? Essa pessoa também tem história, também tem família, né? Sim. Não é por causa que a pessoa tem uma fé diferente que ela é diferente, né? Não é porque que, se nós formos ver, o japonês que foi bombardeado eram famílias. Sim. Famílias que tinham filhos, tinham crianças, tinha cachorro, tinha gato, né? Eram pessoas como a pessoa que jogou a bomba, né? Que a pessoa que jogou a bomba estava defendendo a família dela, exterminando outra família que também estava defendendo a família dela, né? E é isso que nós fazemos. E quando nós começamos a fazer perguntas, né? A conhecer a nós mesmos, a olhar para o nosso... Obrigado, Mara. Deus abençoe você e o seu Adalto que saíram agora, né? Deus abençoe vocês, né? Quando nós começamos a olhar para nós, né? E fazer perguntas, né? Se a gente for fazer perguntas, vem cá. Por que eu vou lá jogar bomba no país do outro? Ah, porque o outro é diferente. Mas vem cá. O que eu tenho a ver com a diferença do outro? É dele a diferença, né? Se ele tem zoinho puxado, se ele acredita num Deus diferente, por causa disso eu tenho que, para mim, impor o meu Deus de amor, eu tenho que matar a pessoa que acredita no outro Deus de amor dela também. Sim. Né? São umas coisas que é só a gente pensar e conhecer, né? E aí a gente vai conseguir trazer para a nossa vida relacionamentos que muitas vezes nós não teríamos por não se conhecer. Na minha primeira experiência com o desenvolvimento humano, que foi na minha primeira formação em coaching que eu fiz lá em 2014, né? Eu cheguei na escola que eu fazer essa formação e eu cheguei cheio dos meus bloqueios, né? Cheio do meu vitimismo, né? E aí por sinal, tinha 140 e poucas pessoas, 147 pessoas. Na época era a maior turma da formação que eu estava fazendo. E eu, para avaliar, era o único diferente, né? E eu cheguei com meus bloqueios. E depois de 7 dias naquela formação, foi uma coisa tão maravilhosa que todas as pessoas que entraram com uma visão diferente de mim, e eu entrei com uma visão diferente delas, nós estávamos lá se abraçando e chorando. Boa tarde, Pamela! E chorando por quê? Porque as nossas crenças limitadoras estavam sendo quebradas, né? Porque os nossos bloqueios, a nossa visão de mundo diferente estava sendo quebrada. Ou seja, e aí eu falo assim, quando eu me abri para o novo, uma vida nova se descortinou na minha vida e eu comecei a conhecer pessoas que eu não conheceria se eu não tivesse me permitido abrir para esse novo mundo. Não teria encontrado oportunidades profissionais que eu encontrei simplesmente por não me abrir para esse novo mundo. Não teria amizades com pessoas dos mais diversos níveis sociais se eu não tivesse me permitido conhecer essas pessoas. Porque conheci artistas que eu achava que eram pessoas que estavam no Olimpo e eu era um ninguém. Conheci políticos que eu achava que era uma classe que, tipo assim, político é tudo bandido, não tem muita gente boa, né?
políticos, inclusive acho que daí do seu estado. Você é da onde? Santa Catarina? Não, Você- Rio Grande do Sul. O Hugo Bill é daí? Não conheço. Ele é daí dessa região sul aí também, eu não lembro. Ele foi deputado federal aí. Também um homem de, nossa, uma índole que. Certo, fiquei 7 dias com ele trancado numa classe, uma pessoa de um coração imenso, sabe? Então conheci artistas, conheci jogador de futebol, não conheci não, mas conheci artistas, conheci Miss Brasil, conheci pessoas, atores, políticos, advogado, médico, juiz, pessoas que, na minha concepção, nós não estávamos na mesma. E eu fui perceber que essas pessoas tinham os mesmos problemas que eu. Claro que muitas vezes em dimensões diferentes, né? Uns deviam 1.000, outros deviam 1 milhão, né? Sim, Alguns movimentavam alguns mil reais, outros movimentavam milhões de reais, mas todos tinham, tipo assim, eu tinha a dificuldade para encontrar a saída para pagar 1.000 reais, a pessoa estava com dificuldade para pagar 1 milhão de reais. Mas a tá vendo? dificuldade em si era a mesma. Né? As dificuldades eram as mesmas, né? Uhum. Pessoas que também tinham seus problemas familiares, que também tinham suas crenças limitantes, seus medos, né? Pessoas que a gente nunca imagina que tinha medo também. E Sim, muitas vezes o medo dela era uma pessoa que nem eu, que também tinha medo de pessoas igual a ela, né? E aí, sim. quando nós nos abrimos, eles perceberam que eu não era o problema dele, o problema dele estava dentro dele, Aham, e eu percebi que o meu problema estava dentro de mim. Né? Que não tinha a ver com o outro, tinha a ver comigo, né? sim. Para ver, eu fui criada naquela coisa de não se conversa com estranhos, tá? Com pessoas que tu não conhece. Por um lado, minha mãe estava certa em incutir isso, porque perigos sempre existiam, né? Então, principalmente para uma menina. Então, é isso aí. Hoje em dia, eu estou fazendo o contrário de tudo que eu fui ensinada e não me arrependo, porque a gente consegue conversa com uma pessoa aqui e outra ali, e vai sabendo das histórias dela, né? Então, é aquele simplesmente parar de falar com parar para conversar. Uma pessoa está vendendo uma balinha para ajudar, me ajuda porque eu preciso pagar o aluguel da minha casa. Só uma balinha. Tá, eu ajudo aquela balinha. E aí ela me conta mais um tanto do que ela está passando. Para ela foi um desabafo. E eu estava ali, só dei meu ouvido. Então, a gente deixa de, vamos dizer, não conversando com estranhos, a gente deixa de saber de todas essas coisas, né? A Eu gente tinha perde. um morador de rua, que até agora faz tempo que eu não encontro ele. Ele tinha aquela úlcera varicosa, sabe? As duas pernas sempre todas enfaixadas e tudo mais. E eu procurava saber dele se ele estava fazendo curativo e tudo mais. O curativo na perna dele ia diminuindo, porque estava sarando. Não sei o que deu com ele agora nessa época do frio, mas aí ele contou a distância, diz ele, eu sou caminhador, a distância que ele caminhava de uma cidade para outra, e ele também vendendo as coisinhas dele, mas às vezes eu passava ali vendendo, que eu ia para outro lugar, aí, me ajuda e compra aqui, eu disse, calma, eu vou lá fazer eu ia fazer uma impressão de um papel, uma coisa, e na volta eu passo aqui. Aí eu passava numa banca, comprava umas frutas para ele. Eu acho que aquilo ali valia muito mais para ele do que R$ 2 por uma balinha. Que se ele podia conseguir as frutas, ele ia levar mais tempo. E aí ele me contou, o rapaz dali, ele cedeu um quarto para mim. Tem ventilador e à noite ele passa no meu quarto e pergunta se eu já jantei, senão ele traz comida para mim. Então, Mas ela sabe que muitas vezes a atenção de vocês é que estava trazendo a cura para a doença dele, porque pode muitas vezes ser, porque muitas vezes o nosso inconsciente
nos torna tão impuros que essa impureza começa a se manifestar a nível físico. E quando nós começamos a perceber pessoas que vão dando atenção para a gente, esse sentimento de impureza, esse sentimento de menos-valia começa a diminuir. E aí o organismo começa a reagir proporcionalmente. Ou seja, se eu me achava uma pessoa suja, se eu me achava uma pessoa sem valor, essa senhora que acabou de conversar comigo, esse senhor que me deu um lugarzinho para mim dormir, mostraram para mim que eu não sou tão sem valor assim. E aí o meu corpo vai reagir, opa, calma aí, eu não sou tão podre assim não, eu não estou tão ferido assim não. E aí o corpo começa a se curar. Por que surgem, quando muitas pessoas que têm diagnóstico de câncer, né, quando começam a ser cuidadas, a ser tratadas, a serem amadas, elas começam a reagir positivamente também. Pela mesma coisa, ou seja, eu me sentia indigna do amor, e a maior manifestação do amor da mulher é através do ato da amamentação, por isso que a maioria dos tumores das mulheres vem do câncer de mama ou no câncer de útero, que são o sistema reprodutivo da mulher, né? Ou seja, a mulher, quando ela tem um amor represado, um amor não manifesto, o corpo vai falar, olha, tá vendo? Você não está manifestando o seu amor. E aonde que ele vai sinalizar? No órgão que manifesta o amor. Quando a pessoa começa a receber amor, começa a receber atenção, bota para fora as mágoas, os ressentimentos, se limpa, se vê merecedora do amor, o amor começa a manifestar no físico e a pessoa começa a ser curada. Eu já atendi e já conversei com muitas pessoas que tiveram parentes que faleceram por causa do câncer, e a primeira pergunta que eu faço, essa pessoa tinha mágoa de quem? Porque o marido largou, porque a tia largou, por causa que sempre tem um caso de um amor represado. Então, muitas vezes o nosso inconsciente, ele vai dar sinais, no caso que nem estava falando lá no começo da live, dar sinais em situações que vão nos tirar ou nos colocar em zona de conforto. No caso da nossa convidada que está hoje com a gente, se manifestou em dor de cabeça para quê? Para ela não sair da zona de conforto. Mas muitas pessoas, elas se prendem na zona de conforto, da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, ou do não merecimento, no caso desse rapaz que estava aí em situação de rua, e aí vai sinalizar no corpo, tá vendo? Você é uma pessoa indigna, você é uma pessoa sem valor. E a pessoa começa a morrer por causa dela não enxergar valor nela. Aí vem as machucadas, as feridas emocionais que se manifestam a nível físico, né? O que está dentro vai se manifestar fora, né? Sim. E aí, mesma coisa, o sentimento que muitas vezes de falta de amor, de querer botar para fora. Eu queria falar uma verdade para aquela pessoa aí, eu não falo, aí aparece um câncer na minha garganta. Por quê? Porque vai criar um nó energético aqui que vai falar, ó, tá vendo? Você não falou. Tem um rapaz que trabalha comigo, que ele falou que ele teve câncer na mandíbula. E a primeira pergunta que eu falei para ele, para quem que você queria falar umas verdades? E ele, cara, você acredita que eu nunca pensei nisso? Então, a maioria das pessoas sofre por falta de conhecimento, né? E ele realmente tinha pessoas que ele tinha vontade de falar algumas coisas e nunca falou. Aquilo ficou impregnado aqui, ó. Você não falou? Tá, é que eu falo que o nosso corpo é que nem um painel de carro. A gente tem que aprender a ler. No painel de carro a gente vê lá, acendeu a luzinha vermelha com um galãozinho, tá faltando água. Acendeu a luzinha vermelha da bateria, a bateria tá ruim, né? Acendeu a luzinha vermelha ou amarela da gasolina, é que está acabando a gasolina. Nosso corpo é a mesma coisa, ele vai dar sinal, ó, você não falou, você não expressou amor, você não se alimentou direito, você não se vê merecedor das coisas boas, e aí as coisas boas não vêm. Você vê que está tudo no nosso nível inconsciente, né? Até a questão do preconceito, a questão como eu falei, das doenças físicas, das doenças emocionais, a maioria está tudo a nível inconsciente. Por isso que eu falo, as pessoas não sabem o valor que tem um processo terapêutico. Porque acham que é simplesmente lá sentar
e conversar com um estranho. E não é. Esse estranho sabe o porquê, as perguntas certas a fazer para você encontrar as respostas que você tem. Só que Sim, você não sabe fazer a pergunta certa. sim, As respostas estão todas exatamente. dentro de nós, né? Mas nós não sabemos fazer as perguntas, não vamos encontrar as respostas, né? E o É, terapeuta, o profissional, estudou para fazer essa pergunta, para identificar os bloqueios energéticos que nós estamos tendo, né? Para identificar as crenças limitantes que estão nos limitando e a gente acha que é nossa, né? Nem um amigo meu sempre falava assim, quando eu pensava em ser ter um cargo melhor dentro da fábrica que eu trabalhava, eu voltei a estudar e a primeira pergunta que ele falou assim para mim, cara, esquece esse negócio de estudar, porque esse negócio de crescer dentro da empresa não é para nós. Ou seja, não é para nós. Ele ah, colocou a mim, eu, na mesma crença que ele, sim, né? sim, Então, quer dizer, por quê? Porque na crença dele, ele não era merecedor de um cargo melhor, e como eu era amigo dele, até uma forma de me proteger, ele falou, cara, isso daí não é para nós, não, né? E quantos uhum, não são as pessoas que repetem esses comportamentos de que isso não é para nós, né? Mulheres maravilhosas que falam, homem não presta, não quero saber de homem. Porque a minha tia sofreu, minha mãe sofreu, minha avó sofreu, eu não vou sofrer. E aí acaba sofrendo por não querer sofrer. sim. Até ontem eu vi um post, um corte de uma moça que ela estava falando que ela já está com mais de 50 anos, né? E ela optou lá na juventude dela por não ter filhos, né? Ah, Não quero ter filho porque vai acabar com a minha carreira profissional e N situações, e não teve filhos. E aí ela estava fazendo uma retrospectiva da vida da família dela. A avó dela cuidou da bisavó, a, a avó cuidou da mãe, a filha cuidou da avó, a avó cuidou foi assim. E quando chegou na vez dela, ela percebeu que ela está envelhecendo e não vai ter quem cuide dela. E agora é tarde para voltar atrás da decisão, porque, a não ser que ela adote alguém e tal, mas biologicamente ela cortou uma cadeia de cuidados da geração anterior, simplesmente por não ter, pelo medo dela errar, fez ela errar. Ela fez uma escolha errada simplesmente por causa que ela quis quebrar um padrão, tipo assim, olha, eu não quero ter filhos, mas todas as mulheres da família dela tiveram filhos e foram cuidadas depois por esses filhos. Mas ela, nessa mentalidade nova que está tendo de eu quero cuidar só da minha carreira profissional, ela esqueceu que um dia ela vai envelhecer também. E quando ela envelhecer, quem vai olhar dela? mas aí eu digo uma coisa, ó. Uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Mas sempre tem um que, aquele um que se É, sacrifica um pouquinho mais, né? normalmente de 3, 4, um cuida e os outros lavam as mãos. Existe isso aí. E hoje, com a questão, tem muitas pessoas assim, que na questão do cuidado do idoso, tá? Há épocas atrás, podia acontecer, sempre tinha uma pessoa em casa que podia cuidar daquele familiar que estava na fase terminal. Isso era naquela época. Hoje, com a mulher indo ao mercado de trabalho e a oferta sendo tanta, e o casal não consegue mais que um deles fique em casa e um só que faça provisão para a família. Eu, no caso, eu criei meus filhos, mas na época não, não tinha creche, né? E para trabalhar fora, para começar, a mulher minha fica em casa, né? Seria só um trabalho, por exemplo, para começar como balconista, ou não tinha assim a opção no mercado de trabalho, não era tanta. Então, hoje em dia, o casal, se tem um familiar que precisa de cuidados, eles se veem obrigados, entre aspas, a colocar esse familiar num lar, onde ele possa ter todos os cuidados,
porque pagam caro, claro, nada de graça, mas não tem assim um que possa abrir mão do mercado de trabalho para cuidar desse familiar que está nessa fase. Então, existem pessoas que se culpam. Ah, porque eu tive que botar a mãe num lar. Eu disse, mas foi o melhor que aconteceu no momento. Foi uma opção que vocês tiveram. Hoje a vida é assim, né? É difícil ter alguém que possa abrir mão desse espaço. Tinha até uma pecuária onde eu ia lá para fazer compra de alguma coisa que eu precisava. O rapaz fechou a loja dele para poder cuidar do pai que estava precisando desses cuidados. Claro que ele tinha que ter um lastro financeiro para poder fazer isso, mas são poucos os que hoje fazem isso. Deixa eu dar uma boa tarde para o nosso querido Antônio. O Antônio acabou de chegar aqui também. Oh, Boa tarde, que bom! Antônio. Esse cara foi o elo de ligação entre nós, né, Eliselotte? Como Sim, você falou, né? A gente acabou, né? A internet acabou facilitando muito, né, a conexão de pessoas diferentes, de lugares diferentes, e hoje sim, nós conseguimos falar com estranhos, né? sim, E até ter uma conexão, apesar de a gente não te conhecer pessoalmente, mas hoje eu já te vejo como uma amiga minha, mesmo a gente não tendo ainda esse contato mais próximo, graças a essa pessoa que acabou de entrar agora aqui, que nos possibilitou isso, né? sim, Então, às vezes as pessoas não enxergam o valor, né? E essa é uma crença limitante antiga nossa de não falar com os o diferentes, estranho, né? O estranho, e hoje a gente percebe o valor da conexão, né? E com pessoas diferentes, né? O Antônio, graças a eu me abrir a conhecer uma pessoa diferente, que foi o Edgar, que me apresentou. Na verdade, eu me abri para conhecer o Martinelli me apresentou o Edgar, que me apresentou o Antônio, que me apresentou oh, todas vocês, né? Então a gente vê o valor de uma conexão, né? Da gente se sim, abrir para o diferente, né? E o Antônio tem ajudado bastante a gente nisso, né? A gente fazer essas lives, da gente se conectar, de conhecer pessoas diferentes, de conhecer culturas diferentes, jeito de pensar diferente, para todos nós crescermos juntos, né? exato. Oh, o Antônio, eu considero o Antônio um visionário, porque pelas ideias que ele tem, a visão que ele tem de mundo, de mercado de trabalho e o que ele possibilita para as pessoas que estão à volta dele, só sendo um visionário, porque no caso um empreendedor normal, vamos dizer, eles veem o lucro da própria empresa ou da família deles. Eles não abrem como o Antônio fez para nós. Então Exatamente. ele tem os méritos dele, né? Então, hoje de manhã, eu normalmente, aquele café a live das 5h29, eu assisto depois das 8, né? Eu disse, bom, vou ver se o Antônio já fez, e aí eu vejo se tem uma ao vivo, eu assisto, mas na cama ainda, e depois eu pego a outra, aquela das 5h29. E hoje de manhã estava tudo quietinho. Mas eu vi há pouco uma postagem dele com o Caio na volta. O Caio deu um baile nos pais essa noite e foi por isso que não aconteceu nada. Mas ele precisa olhar para o corpo dele, né? Porque É, descansar também é necessário. Então, precisa, né? Precisa de cuidar também, não é só produzir, não, né? sim, e só produzir é muito bom, ainda mais da parte como ele tem. E assim, em particular, às vezes eu puxo as orelhas dele, eu me considero nesse patamar de poder fazer isso. Eu só tenho o dobro da idade dele, então, Oh, meu Deus. mas ele produz muito, mas a gente necessita dormir, né? O É. descansar, dar um tempo para a cabeça, como se diz, né? É necessário. Mas assim, eu considero que nós estamos numa empresa maravilhosa. E não tem essa de puxar o tapete do outro, todos juntos estão crescendo na busca de um objetivo.
Então, é uma comunidade de crescimento sensacional, né? Eu não sei ainda quais são os projetos do Antônio no futuro, mas esse futuro que é logo ali, eu me vejo dentro dele. Todos nós, né? Na verdade, nós vamos construir, eu acredito que nós estamos construindo um ecossistema forte, né? Sim. E através da liderança dele, através da mentoria dele, nós estamos todos construindo um ecossistema forte, né? Nós Sim. ainda estamos aí nas fundações desse ecossistema, mas eu acredito que no projeto dele aqui, um ano e pouco aí, nós vamos construir uma empresa, uma Orange forte, uma plataforma forte, com pessoas fortes que têm muito a oferecer. Mas, Liselotte, eu vou deixar um pouquinho mais para amanhã, né? Tá Amanhã bom. nós temos oficialmente nosso bate-papo é amanhã, né? Sim, sim. né? E já faz quase uma hora e meia que nós estamos aqui, deu uma hora, Oh, deixa eu ver, acho que 1 hora e 23 minutos agora. O Instagram então, ainda não derrubou, daqui a pouco pode ser que ele corte, mas amanhã a gente volta, né? Vai ser uma honra imensa estar com você aqui de novo. Poderia ficar conversando com você aqui o restante da tarde, mas vou deixar um pouquinho para amanhã. Tá bom? ok. Foi um prazer estar com você. O meu neto, eu fiquei às 11h30, eu fiquei sabendo que o meu neto vinha almoçar comigo. A sorte que o meu feijão estava de molho. Eu disse, bom, então agora vamos tacar fogo no fogão e vamos fazer o almoço. Aí, quando estava quase na hora do garoto sair, eu disse, bom, agora eu vou almoçar bem rapidinho e depois eu vou lá conversar com o Anderson, porque a sua história de superação, né, superação, eu posso dizer, em tudo que você viveu, é exemplo para todos nós. Então, foi um prazer estar com você, tá? Foi uma tarde bem produtiva e amanhã a gente continua o bate-papo, então, tá? Uma boa Gratidão tarde imensa, para Lisandro. você, tudo de melhor. Para você também. Um beijo no seu Beijo, coração, que você é uma pessoa que já mora aqui, tá? tá bom. Obrigado. Tchau, Você tchau. também. Obrigadão, tá? Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.